Olá, hoje eu trago uma questão que é campeoníssima em termos de como consequência dela gerar uma dúvida. E muitas vezes o sujeito que está fazendo cursinho ou que está estudando por conta própria tem muita dificuldade de encontrar a resposta. Então primeiro deixe-me mostrar a questão, situá-la e depois dizer qual é a dúvida, que é realmente uma dúvida atroz, que persegue não só estudantes, como até alguns professores que lecionam em preparatórios para ITI. Muito bem, os dados fornecidos são a primeira e a segunda constante de ionização do ácido carbônico, que estão aqui, que é a mesma coisa que fornecer os pKs. pK de um ácido é menos logaritmo da sua constante de ionização. pK1 é menos log disso, ou seja, é o expoente com o sinal trocado. E o pK2 é esse número aqui também, esse expoente com o sinal trocado. O sujeito que estuda bastante fisicoquímica, ele percebe lá pelas tantas que um sal dissolvido em água pode deixar o meio ácido ou pode deixar o meio básico. Muitos sais que deixam o meio ácido o fazem porque o cátion reage com água num processo chamado hidrólise salina. Já por outro lado, existem sais cujo ânion sofre essa tal de hidrólise salina, essa reação do íon com a água. E quando o ânion se hidroliza e o cátion não, o meio fica básico, fica alcalino. Acontece que no caso do bicarbonato de sódio a coisa é um pouquinho complicada, porque o Na+ não hidrolisa, mas o bicarbonato, sim, ele pode se hidrolisar, mas ele também pode liberar o seu H+. Ele é anfiprótico, quer dizer, ele tanto pode atuar como um ácido de Bronsted-Lowry cedendo H+, como atuar como uma base de Bronsted-Lowry recebendo H+, e sendo protonado. E aí, quem estuda por conta própria ou está fazendo cursinho, muitas vezes acaba encontrando ou sendo informado da existência dessa fórmula que se aplica a esse problema. E de fato, essa é a fórmula que resolve o problema, e é simplesmente somar esses dois pKs, dividir por 2, né? Então aqui fazendo a soma e dividindo por 2, a soma vai dar 16,8 e, portanto, 8,4 vai ser a resposta. Bom, mas não tem graça, né? Não tem graça isso. Além do que gera a seguinte dúvida. Canto, veja, mais basal do que de onde veio essa fórmula não depende da concentração do bicarbonato? Quer dizer, se eu fizesse uma solução 1 mol por litro, 10 vezes mais concentrada, ou 0,01 mol por litro, 10 vezes mais diluída, o pH ia ser o mesmo? Resposta: sim, seria o mesmo. E seria o mesmo, e essa fórmula continuaria valendo, a não ser que você diminua muito essa concentração. Por exemplo, se você abaixar essa concentração 10 vezes, mais 10 vezes, aí você está chegando no 10 a menos 3, abaixo disso, em algum momento, essa fórmula perde a sua validade. E aí, muitos estudantes querem saber de onde vem essa fórmula e qual é a condição de validade. Então eu vou, nesse vídeo, demonstrar essa fórmula. E aí eu vou deixar um questionamento. E é esse questionamento que vai ser o ponto talvez mais legal do vídeo. Vamos lá então. Demonstrar essa fórmula. Primeiro eu começo considerando o seguinte: o bicarbonato ele pode se ionizar em meio aquoso. E o bicarbonato pode se hidrolisar. Nesse caso, note, ó, a água transfere um próton para ele fica protonado. Ele é protonado pela água e a água acaba gerando OH-. Então, nessa situação, ele atua como um ácido e concorre para deixar o meio ácido. Aqui, nesse caso, ele concorre para deixar o meio alcalino. E a briga entre essas duas, como é que fica? E aí, dos dados da questão, nós temos o K2, e essa equação de hidrólise, quem estuda fisicoquímica sabe que a hidrólise do ânion, a constante desse equilíbrio que chama constante de hidrólise, pode ser calculada com os dados que eu forneci. Vamos lá então. O K2 foi fornecido e o K de hidrólise ele pode ser calculado assim. Pega-se o K da água, 10 a menos 14, nessa temperatura de 25 graus Celsius, que a gente considera ser a temperatura em que estamos trabalhando, e dividimos por K1. A constante de ionização ácida do ácido que corresponde ao íon que está se hidrolisando. Feita essa conta, dá 10 a menos 7,6. Acontece que as pessoas normalmente não sacam que existe uma terceira reação que pode acontecer aí. E a terceira reação é
esta, é uma espécie de autoprotólise do bicarbonato. Dois bicarbonatos, um transfere H+ para o outro, e aquele que se desprotonou se transforma em carbonato, e o que foi protonado, que recebeu H+, se transforma em ácido carbônico. E eu vou tentar te mostrar que a constante desse equilíbrio, ela é tal que ela faz essa reação predominar em relação a essas duas. Note que aqui eu tenho lá na 11ª casa depois da vírgula, né? 0,0000, lá na 11ª casa depois da vírgula tem alguma coisa. E aqui é 0,000, lá na 8ª casa depois da vírgula tem algum algarismo. Agora vamos ver essa, como é que eu faço? Eu vou tentar somar essas duas para chegar nessa. E você percebe que se eu somar as duas, realmente eu consigo os dois bicarbonatos, eu consigo o ácido carbônico e consigo o carbonato. O problema é que eu preciso sumir com H+ ou H- e a água. E aí, o que você me diz? Produto iônico da água, né? Você vai pensar na autoionização da água, cuja constante de equilíbrio, que tem esse valor a 25 graus Celsius, 10 a menos 14, o produto iônico da água é a constante de equilíbrio da reação que chama autoionização da água. Mas você está vendo que se eu tentar somar, eu não vou conseguir chegar nessa, porque essa água não vai cancelar com essa e assim por diante, nem o H+, nem o H-. E você já sacou, né? Se eu inverter aqui, eu posso inverter aqui, porque eu estou trocando o reagente com o produto, então a constante fica realmente matematicamente invertida, 1 sobre, e é isso que eu vou fazer, ó, invertendo aqui, e aqui, em vez de 10 a menos 14, ficou 10 a mais 14. Note que se eu somar, o H+ cancela, o H- também, e a água cancela, e eu consegui essa. E acredito que seja do seu conhecimento, se não for você ficar informado agora, que quando você soma equações químicas, as suas constantes de equilíbrio, sendo multiplicadas, fornecem a nova constante de equilíbrio. Então, isso vezes isso vai dar essa constante de equilíbrio. Portanto, isso vezes isso, conserva a base, somos expoentes, 10 a menos 4, 1 na 4ª casa depois da vírgula. Perceba que essa constante de equilíbrio é mais ou menos 10.000 vezes maior que essa. Ou seja, essa reação é muito mais favorecida do que essa. E comparando com essa, então, nem se fala, porque essa aqui, a constante de equilíbrio é menor ainda. Então, esta é a reação na qual a gente tem que prestar atenção. E é a partir dela que eu vou fazer a demonstração daquela fórmula. E se ela é a mais importante, perceba o seguinte, o bicarbonato origina carbonato e ácido carbônico. Nesse caso, nesse contexto, água com bicarbonato dissolvido, gera os dois na proporção 1 para 1. Porque essa é a reação significativamente mais importante que as outras. O que as outras podem fazer para aumentar ou diminuir a concentração de algum desses íons é completamente irrisório, completamente desprezível. Então essas duas são iguais. Essa é a conclusão que eu tiro. E tendo essa conclusão, agora é fácil fazer a demonstração. Então, limpando aqui para começar a demonstração para valer. Eu tive que fazer esse preâmbulo, porque muita gente encontra, às vezes, essa demonstração, mas não aceita. Não aceita por quê? Porque falta o raciocínio químico. O raciocínio químico, muitas vezes, é vestir os valores nessas fórmulas e perceber comparativamente se alguma coisa é desprezível ou não é desprezível. É o raciocínio químico que te salva de muitos algebrismos. Vamos lá, aqui eu tenho a primeira etapa de ionização do ácido carbônico, aqui a segunda etapa de ionização do ácido carbônico. Foi dado esse valor, foi dado esse valor. Para fazer a demonstração, eu vou somar as duas equações, porque somando as duas eu tenho carbonato e ácido carbônico. E aí eu posso escrever a expressão da constante de equilíbrio, concentração de H+² vezes concentração de carbonato sobre concentração de ácido carbônico. E essa constante, o que você me diz? Ora, se eu somei as duas, eu multiplico K1, K2. Então a constante desse equilíbrio é K1 vezes K2, que é exatamente isso aqui. E agora, como isso e isso são iguais, eu tinha demonstrado na tela anterior, sobrou que a concentração de H+² é igual ao produto de K1 vezes K2 nesse contexto, nesse tipo de problema, porque essa é igual a essa, como eu demonstrei.
Bom, agora eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, então a concentração de H+ vai ser mais ou menos raiz quadrada disso aqui. A raiz negativa não tem significado físico, eu descarto, fico com a raiz positiva, e aí eu aplico o menos logaritmo dos dois lados. Menos logaritmo da concentração de H+ é o pH. E aqui menos logaritmo do produto eu desmembro na soma, e o meio, ele, por propriedades dos logaritmos, vem aparecer aqui. Então é metade de pK1 mais pK2. É a média desses dois. Bom, demonstrado está. Então é uma demonstração, às vezes, difícil de encontrar, e quando se encontra, ela é difícil de aceitar. É difícil de aceitar porque a gente precisa fazer essas argumentações fundamentadas em números, como eu fiz. Mas agora vem a melhor parte, que rufem os tambores. Quando alguém procura essa fórmula, muitas pessoas que estudam para entrar no ITA, no IME, usam o livro de Química Geral do Atkins, por exemplo. Ele teve traduzidas para o português, né, o Princípios de Química, primeira, terceira, quinta e sétima edições. Né, você pega a quinta edição, a sétima edição, que são muito fáceis de encontrar, até em livrarias de usados, você vai encontrar essa fórmula, mas você vai encontrar uma condição de validade. A concentração da solução, a concentração do bicarbonato na solução feita, a concentração nominal de bicarbonato na solução tem que ser muito maior que K1 e muito maior do que KW, cada água, sobre K2 do ácido carbônico. Você pega, por exemplo, edições mais recentes, aqui está, por exemplo, a 8ª edição do livro do Atkins, essa não foi traduzida ainda para o português, acredito que não será, né? Acredito que a 9ª será, sim, esperamos. Mas você vai encontrar exatamente isso, mas não a demonstração e nem o porquê disso. E eu não me canso de surpreender com os meus alunos, porque sempre tem alguém que vai encontrar isso e vai me perguntar assim: professor, você fez a demonstração para mim, tem estudante que pede que eu faça, mas de onde vem isso? Bom, é justamente aqui que vai fazer você compreender por que se a concentração de bicarbonato for baixando, chega um momento em que a fórmula não é mais aplicável. E se você ficou curiosa, se você ficou curioso, ótimo, porque esse é o tema do próximo vídeo. Um abraço, até lá!